É uma queda grande e sempre pareceu perigosa, principalmente com crianças correndo no jardim. Quero construir uma cerca aqui, mas são 12 metros de comprimento, exigiria muita madeira, custaria caro e ainda restringiria a visão do jardim da cozinha. Tenho algumas peças antigas reaproveitadas do telha do ano passado. Elas estão um pouco desgastadas, com alguns buracos de prego, mas são de pinho vermelho de boa qualidade, como mostram os anéis de crescimento bem juntos, e medem 38 x 25 milímetros. Eu começo cortando um ângulo de 45 graus na ponta de algumas peças mais longas. E para definir o comprimento que eu quero para cada painel, divido o comprimento total que preciso para a cerca por 6, o que significa que vou precisar de 6 painéis de 1950 milímetros. Posso cortar as peças mais longas no tamanho certo. Então minha entrega chegou. Isso é vergalhão de 12 milímetros normalmente usado para reforçar concreto, mas eu vou usar isso como grades nos meus painéis de cerca. Ele vem em 6 metros e é muito barato. Depois, falo dos custos no vídeo. Vou criar um gabarito simples para cortar o vergalhão em tamanhos iguais. Quero cortar algumas peças curtas, medindo um pouco menos de 400 milímetros, para que eu consiga tirar 15 delas de cada barra de 6 metros de vergalhão. Quis cortar um sulco em V, então usei a serra de bancada para isso. Depois, prendo na ponta do vergalhão e uso o gabarito como guia para cortar cada peça no tamanho certo. Também vou precisar de algumas peças mais longas, então estou cortando essas com aproximadamente 950 milímetros de comprimento e essas não precisam ser tão precisas, então não é necessário gabarito. Comprei esse primer dióxido vermelho após ler que pode ser aplicado direto na ferrugem superficial. No entanto, na parte de trás da lata diz para limpar a área a ser tratada de qualquer sujeira, ferrugem ou gordura. Pensei em deixar as peças de vergalhão de molho no vinagre branco, mas vi que só temos essa quantidade no armário. Então, o que eu acho que vou tentar é deixar de molho em um pouco de água-rás mineral, que eu tenho aqui. Acredito que isso vai eliminar contaminantes do aço e deixá-lo pronto para primeira e pintura. Também tenho uma dessas escovas de cerdas de latão, então vou esfregar cada uma delas um pouco antes de secá-las. Não recomendo água-rás mineral para limpar ferrugem. Há opções melhores, como estes produtos nos links abaixo. Uma leve ferrugem voltou após a limpeza, mas acredito que agora estão limpos o bastante e deve estar tudo certo. Posso reutilizar o água-rás mineral futuramente. Achei interessante ver como minha escova de latão ficou desgastada ao final. Agora posso aplicar o primeiro dióxido vermelho, e assim que cada camada seca, eu giro cada peça cerca de 120 graus e aplico outra camada. Então, basicamente, é borrifar, girar, borrifar, girar, borrifar, e aí todas as peças ficam bem cobertas. Voltando agora para as minhas armações de madeira, é hora de furar alguns buracos para encaixar as barras de vergalhão. Quero que as barras fiquem igualmente espaçadas, com cerca de 100 milímetros entre elas, o que é bem comum em grades desse tipo que já vi. E, obviamente, quero que sejam seguras para crianças. Não quero ninguém com a cabeça presa entre eles. Quero que meus furos tenham 20 milímetros de profundidade. Esta é uma broca de pua de 14 milímetros. Posso então estimar o centro, fazer algumas marcas e começar a furar. A barra de vergalhão encaixa com leve folga. Está perfeito. Depois posso limpar os vergalhões mais longos e aplicar primer neles. E para remover quaisquer rebarbas das pontas do corte, eu apenas lixo suavemente a 45 graus na lixadeira de cinta antes de aplicar primer novamente nas pontas. E então, aplico a camada final usando uma tinta preta acetinada. Toda essa madeira é serrada bruta, então estou lixando com um disco grosso de grão 40.
Não estou buscando um acabamento sofisticado aqui. Só quero remover as partes com farpas e dar uma limpada nelas. Quero manter um pouco desse aspecto rústico. A madeira é tratada sob pressão, mas aplicarei um preservador nas áreas cortadas para protegê-las de insetos e apodrecimento. Eu trataria o restante da madeira, mas como tinha pouco preservador, posso fazer isso depois. Estou colocando alguns pedaços curtos de vergalhão apenas para medir e cortar o restante das peças e finalizar a moldura de madeira em meia esquadria. Eu adiciono cerca de 3 ou 4 milímetros a essa medida, só para garantir que haja um pouco de folga. Assim, não terei problemas para juntar as molduras na hora de montá-las. Agora corto as peças na serra de bancada. Planejava fazer o projeto fora com serra circular, mas começou a chover. Um benefício de usar a serra de bancada é aproveitar o batente do guia de meia esquadria para cortes sempre do mesmo tamanho, sem medir cada vez. Minhas peças estão prontas, o que demorou mais do que eu esperava. Também notei um possível problema no projeto original, então vou explicar. Foi assim que eu originalmente projetei os painéis. Se você puder imaginar que esses postes estão realmente encaixados dentro da estrutura de madeira. E essas peças mais longas de vergalhão iam ficar em cada extremidade do painel, o que significa que 2 dos furos na travessa inferior precisariam ser perfurados completamente. Mas, felizmente, eu ainda não fiz isso. E digo felizmente porque me ocorreu que o peso de todo esse vergalhão, junto com o fato de que essas madeiras têm apenas 38 milímetros de largura, e em cada painel elas terão um vão de quase 2 metros. Eu acho que não vai demorar muito para essas madeiras começarem a ceder no meio. Felizmente, eu acho que tem uma solução fácil para isso, que é posicionar as madeiras longas um pouco mais centralizadas, assim. Ou talvez aqui seja melhor. Acho que preferi assim. Vai ajudar a distribuir o peso das barras de ferro ao longo do vão de cada painel. A ideia de passar barras de ferro pela travessa inferior e para dentro do solo é porque o aço dura bem mais que a madeira. Esses painéis ficarão sobre um gramado frequentemente molhado e a grama úmida tocando a madeira deve causar apodrecimento. Então agora eu posso simplesmente furar os buracos nessa base e finalmente montar esses painéis. Achei que montar os painéis em pé seria mais fácil, mas não foi. Então acabei colocando eles deitados. Fiquei realmente surpreso com a rapidez e facilidade de montar esses painéis. Mesmo tendo dado muito trabalho, preparar todos os componentes, juntar tudo, foi moleza. Depois, decidi misturar um pouco de óleo de teca com um pouco de água ras, só para ajudar a nutrir a madeira. E estou fazendo isso principalmente para que ela fique com uma aparência melhor. Certo? Hora de instalar esses painéis. Acho incrível poder fazer todos esses projetos de marcenaria e manutenção doméstica e ainda ganhar a vida com isso. E se esse é o tipo de coisa que pode te interessar, eu tenho um novo curso online totalmente sobre como transformar sua paixão por fazer vídeos em um trabalho, e não apenas um hobby. Se você se inscrever, vai ter acesso a 2 horas de conteúdo em vídeo, cobrindo todos os tópicos que vou colocar em algum lugar na tela, além de acesso a um fórum exclusivo, onde você pode conversar com outros criadores de vídeo que pensam como você. O curso Criador de Conteúdo, brutalmente honesto, é baseado nos meus 9 anos no YouTube e aprendizados com especialistas. Então, se você tiver interesse, vou deixar um link na descrição. Por favor, dê uma olhada. Estou conferindo cada painel para verificar as medidas, e parece estar perfeito. Construí este pequeno painel final para permitir um retorno na ponta, o que dará mais força e rigidez à estrutura. Pensei em usar linha de pedreiro, mas vi que o topo da parede está reto. Então, resolvi fazer um gabarito para alinhar os painéis da cerca, usando a parede como referência. Preciso de 2 peças para encaixar nas pedras de acabamento. Depois, 2 pedaços de madeira de palete unem as 2 peças, e os 2 MDF serão parafusados embaixo. Esses suportes vão sustentar o peso dos painéis da cerca ao posicioná-los. Posso prender nas pedras de acabamento e o painel da cerca ficará em cima. Porém, cometi um erro que logo ficará evidente.
Esses buracos têm cerca de 350 milímetros de profundidade e quero preenchê-los com 1/3 de água limpa. E eu tenho um pouco de mistura pronta para postes aqui. Essa é a primeira vez que uso mistura pronta para postes. Eu já tive muita experiência com concreto ao longo dos anos, mas queria experimentar esse material, principalmente porque ele endurece muito mais rápido. Não é tão resistente, mas não preciso que esta cerca seja capaz de impedir a passagem de tanques. A cerca só deve impedir que uma criança chegue perto da borda do muro. Após adicionar a mistura pronta para postes, posso mexer com um pedaço de madeira, misturar e seguir adicionando água e mistura conforme necessário. A vantagem de usar esse gabarito é que ele define tanto a altura do painel da cerca quanto a distância até o muro. Então, a única coisa que eu precisava verificar o nível eram os meus postes verticais. É surpreendente como esse material endurece rápido. Ele te dá tempo suficiente para colocar tudo no lugar e depois já fica bem firme. Foi aqui que percebi um problema no meu gabarito. Eu não consigo tirar. A solução? Chamo de multiferramenta de resgate porque serve para te tirar de encrenca. Achei trabalhar com o Post-Mix realmente simples e eficaz. Com certeza vou usar de novo. Depois, vou instalar trilhos de acabamento tratados sob pressão que comprei na madeireira. Instalá-los do centro para fora garante melhor sobreposição nos painéis. Esses trilhos terão 3 funções: esconder os parafusos, ajudar no escoamento da água pela inclinação e travar os painéis para que não sejam facilmente removidos. Como o concreto dos postes ainda não atingiu resistência total, fiz furos guia antes de pregar os trilhos e usei martelo menor para reduzir a vibração. Já se passaram alguns dias. Eu não gostei de como esse painel final ficou com esse vão embaixo dele. Então eu fiz isso aqui, usando mais das mesmas ripas para preencher o espaço. Então eu comprei alguns grampos de sela de aço inoxidável de 12 milímetros e alguns parafusos de aço inoxidável para fixar isso no lugar. Enquanto isso, do outro lado, achei essa cantoneira de aço em uma gaveta e usei para prender a cerca, evitando que fique balançando. Estou nas nuvens com o resultado do projeto e muito feliz com a vista do jardim da casa. As barras de vergalhão custaram apenas 8 libras por 6 metros, e eu usei 8 barras, o que dá 64. Usei cerca de 2 latas do primeiro óxido vermelho e cerca de 3 latas de tinta, spray preta, totalizando cerca de 25,7 das barras de acabamento de 1,8 metro de comprimento custaram 13. 4 sacos de massa para postes custaram 22 libras e gastei 5 nas abraçadeiras e parafusos de aço inoxidável. O restante, como madeira reaproveitada, eu já tinha. Ripas de telhado são baratas, então construir algo similar não sai caro. O custo total foi 129, considero uma verdadeira pechincha. Agradeço ao meu amigo Aiden, do projeto Aiden, pela inspiração. Ele fez uma cerca com vergalhão anos atrás, o que me inspirou. Obrigado por assistir.